Está começando mais um Redtech Entrevista, um espaço para receber alguns dos principais nomes que passaram pela 42ª edição da Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica. E eu converso agora com o professor Naomar de Almeida Filho, professor titular aposentado do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Seja muito bem-vindo, professor. Naomar também foi o palestrante principal desse penúltimo dia de Redtech. Professor, na sua palestra, o senhor falou sobre os desafios da globalização para a sociedade brasileira. E o senhor enfatizou que há muitos aspectos a serem superados ainda. O senhor poderia citar algumas dessas características da globalização que trazem um impacto direto para a educação? Primeiro, a transformação do conhecimento no principal ativo econômico no mundo todo, que atualmente define o valor dos produtos, é a inteligência embutida nesses produtos. E isso tem uma questão que os países que ficarem atrasados do ponto de vista educacional estão atrasados em todos os outros aspectos, aspecto econômico e daí aspecto social e político. E eu tentei também indicar que o modo de produção mudou. Não se valoriza mais os resultados da produção em relação a tempo de trabalho investido ou mesmo a matéria-prima, porque esses aparelhos que estão definindo o cotidiano de nossas vidas são impossíveis de serem fabricados por mão humana. São resultado de robotização, de automação, e agora é chamada inteligência de máquina. E tudo isso é tecnologia desenvolvida no topo do sistema educacional, que são as instituições universitárias. É absolutamente urgente que as universidades sejam capazes de incorporar esses elementos principais que definem o modo de produção, mas também o modo de realização da riqueza no mundo. O senhor falou também a respeito da xenofobia, a respeito do racismo, da segregação, que também são aspectos trazidos pela globalização, né, intensificados por esse processo, e que, infelizmente, também são presentes no ambiente acadêmico, já que é um próprio reflexo da sociedade, né? E se tratando de um ambiente educacional, em que o objetivo é justamente de superar todos esses desafios, de superar essas distâncias, o que falta para mudar essa realidade? Primeiro, é uma realidade de extrema complexidade e em nosso país mais ainda, porque nós temos um Estado que é fomentador de desigualdades sociais. Um Estado que subsidia os que têm mais riqueza e poder e retira a riqueza, que já é mínima, daqueles que são pobres. O sistema tributário brasileiro é absolutamente perverso. Quanto maior a renda de alguém, menos imposto paga. E quanto menor a renda de alguém, mais essa renda é comprometida em impostos. E isso tem um efeito decisivo sobre a educação. Por exemplo, no imposto de renda, quem tem renda deduz uma parte das despesas para colocar os filhos no setor privado. E aí termina o Estado financiando o setor privado, porque as pessoas têm ressarcimento dos gastos em educação. Isso prepara essa juventude para entrar nas universidades públicas, que são gratuitas. E as pessoas pobres, que não tiveram um recurso financeiro de família capaz de sustentá-los enquanto se preparavam na educação básica, os poucos que sobrevivem e conseguem ultrapassar a barreira da educação média, são obrigados a entrar nas universidades privadas, nas escolas privadas, que são pagas. E aí é uma inversão. Pior, é uma perversão. E o resultado é que a qualidade é diferencial. As instituições públicas sempre tiveram melhor qualidade na educação superior no Brasil. E aí os egressos das universidades públicas vão recompor essa classe dominante brasileira. E, por sua vez, essa reprodução daqueles segmentos da sociedade desfavorecidos, quem consegue entrar na universidade dessas classes sociais não tem capital político, não tem empregabilidade, a formação não teve a mesma qualidade.
e aí não contribui para as pessoas superarem o ciclo da pobreza e da desigualdade. E o ponto que eu tentei levantar com mais clareza e mais crueza possível é que as instituições públicas de educação, e de educação superior em particular, têm uma responsabilidade nesse processo, porque inclusive sequer discutem a sua contribuição para esse ciclo do que a gente chama de reprodução social e política da dominação na sociedade no Brasil. A globalização tem a ver com isso, evidentemente, mas não é determinante disso. Uhum. O mesmo se aplica à formação de docentes. O senhor também citou que os docentes que se formam em universidades públicas e que têm esse acesso a uma qualidade melhor na educação acabam recompondo o staff, né, a equipe de uma instituição particular. E aí acaba invertendo também, né? Exatamente. Aí contribui para essa desigualdade qualitativa. Porque a desigualdade ela não é somente uma diferenciação de números. Tem uma questão de qualidade que termina resultando numa injustiça. Por isso também que eu tentei analisar que o Estado brasileiro, com a ajuda do sistema de educação, transforma a desigualdade em iniquidade, sendo iniquidade uma desigualdade injusta e indigna. E isso realmente produz uma hierarquização social que é absolutamente perversa e de difícil superação, mantendo-se a estrutura do sistema de educação no Brasil tal como está. Uma das falas citadas durante a sua exposição é que a escola pública é a máquina de fazer democracia. Isso acontece de fato ou ainda é um potencial pouco explorado na nossa sociedade? Essa é uma frase de Anísio Teixeira, que foi realmente um grande educador, um grande pensador da educação brasileira de modo geral. E, em especial, ele foi um formulador, um construtor de universidades. E isso é a expressão que também eu tentei demonstrar de um ideário desde a Revolução Francesa, porque a educação é um direito fundamental. E é um direito diferente de outros direitos, porque ele gera outros direitos. Você ser muito bem posicionado em uma certa sociedade para a habitação, por exemplo, apenas indiretamente vai gerar mais saúde e mais educação. Educação não, gera diretamente habitação, participação política, níveis de saúde. Então é uma desigualdade realmente crucial para ser superada no Estado democrático, na sociedade democrática. Né? E Anísio Teixeira é muito feliz com essa frase. O problema é que é uma frase de esperança. E alguns países podem dizer isso, outros não. E o nosso não está incluído na lista dos que podem dizer que a sua escola é democrática. E ainda sobre democracia, os institutos federais eles foram criados com a ideia de interiorização, de alcançar, né, cidades, as menores cidades, as regiões onde ainda as instituições de ensino não eram tão expressivas. Seria esse um meio de facilitar o acesso à educação e de torná-la de fato mais democrática, de vencer talvez essas barreiras? Certamente, e isso lida com uma modalidade de desigualdade que é muito pouco pensada, que é a desigualdade no território. A inserção dos sujeitos nos territórios é desigual em relação à concentração, que é própria do capitalismo. Milton Santos analisa isso muito bem, de concentração de riqueza e poder em certos lugares no território. A interiorização é uma superação da exclusão territorial. Muitas vezes, alguém que reside em uma área rural muito distante de qualquer cidade, de qualquer centro, pode até não ter problema de sobrevivência, mas tem uma exclusão em relação à educação. Em compensação, alguém que está na periferia de uma grande cidade, por mais problemas sociais que tenha, essa inserção nesse território
na periferia de uma metrópole, pode dar acesso um acesso quantitativo à educação. Esse é um tema que, infelizmente, ninguém perguntou no debate, né? É a questão da competência para fomentar iniquidades qualitativas. E esse é um problema que afeta a educação pública brasileira, porque o Estado, a gente chega a pensar, de um modo até, às vezes injusto, que o Estado existe para criar desigualdade, fomentar a desigualdade, reproduzir a desigualdade na escola, pela questão da qualidade. A questão dos salários é séria, mas também o tema das condições da educação. E aí sempre se fala muito do excelente exemplo que é a educação média e profissionalizante na rede dos institutos federais. É maravilhosa. As pessoas se orgulham de... Os instrumentos de avaliação demonstram que são as escolas que se posicionam junto com as escolas públicas militares, que superam em muitos lugares as instituições privadas de maior investimento. Correto. O problema é a escala disso. A escala é mínima. A educação pública no Brasil, ela é majoritária em termos quantitativos no ensino fundamental. É ainda majoritária no ensino médio e no ensino superior corresponde a menos de 20% das matrículas, dos acessos. E aí nós temos, nesse caso, além dessa diferenciação quantitativa, nós temos um diferencial de qualidade que é absolutamente invertido. Quer dizer, para a maioria da população, uma educação básica de baixa qualidade. E para a minoria da população, uma educação superior de altíssima qualidade. Realmente é uma estrutura extremamente perversa e a gente precisa ter mais consciência de que ela existe, opera e se realiza com a nossa contribuição. Um dos assuntos debatidos aqui foi a questão justamente da tecnologia e como a tecnologia tem alterado as relações de trabalho. O senhor falou que um dos efeitos da globalização também é a questão justamente do valor ser aplicado ao produto pelo trabalho que ele recebe, né? Pelo conhecimento aplicado àquele produto. Como o ambiente da escola, o ambiente acadêmico, e em especial da educação tecnológica, se insere nessa realidade? Com essas transformações recentes, muita gente está falando de indústria 4.0, ou quarta revolução industrial. O que está acontecendo é que se valoriza mais o conceito, a inteligência, a ideia, o design, do que a matéria. Os produtos de maior valor hoje são aqueles que têm inteligência, programação na sua produção. Isso faz com que o trabalho humano ele cada vez menos se valoriza na produção industrial, porque é substituído por robôs que têm mais precisão, são capazes de realizar atividades em áreas e em processos de risco, que os seres humanos, ninguém eticamente vai arriscar a vida e a saúde de alguém nesse processo, e mais ainda, são dispositivos que permitem atuar no nível de miniaturização que o trabalho humano não pode realizar. Aí eu até, na exposição, usei como exemplo o apontador, mas também o celular. O trabalho industrial clássico, em que se contava o valor pela quantidade de horas de trabalho introduzidos no processo e pelo preço da matéria-prima, mudou totalmente. O que é mais valorizado hoje e que define o preço de um dispositivo é a propriedade intelectual, a patente, a tecnologia, e que ela é apropriada de uma maneira diferente do que a propriedade rural, por exemplo, ou a propriedade dos meios de produção, na análise clássica do capitalismo, prevalecia. Isso mudou totalmente. E aí a globalização entra aí
para especializar países. Então, alguns países detêm as patentes. O que é de produção arriscada, problemática, é exportado. Então, tem uma migração de força de trabalho. Matérias-primas são processadas com danos ambientais em outros lugares, então se exporta o impacto ambiental também. Aí o chamado novo capitalismo é muito um capitalismo de exportação de problemas e consolidação do poder e da propriedade sobre o que interessa, aquilo que mais constitui o valor das mercadorias nesse momento atual, que é a inteligência. Aumentando ainda mais essa distância, né, entre aqueles que não têm um acesso tão facilitado assim à educação de qualidade e também aos meios de educação, né, aos instrumentos. Perfeito. Professor, já que uma das características da globalização é o tempo projetado para o futuro, eu pergunto, qual é o seu sonho para o futuro da educação no Brasil? Eu completei a apresentação com uma proposta de agenda. Uma agenda bastante ampla, que envolve desde a reconquista do Estado brasileiro, para que a gente recrie esse Estado como um Estado ético-social, e não esse Estado de mal-estar social, até uma reconquista de posição no cenário globalizado mundial, porque não se trata de retomar a pré-história, o mundo tem uma dinâmica, a gente se integra nessa dinâmica, mas também passa por uma série de questões políticas que são muito sérias, principalmente o tema das políticas públicas nacionais serem capazes de superar essa função que o Estado brasileiro tem desempenhado de ser um concentrador de riqueza nas mãos de poucos, um redistribuidor do efeito do trabalho das pessoas. E aí eu destaquei 3 pontos que são específicos para a universidade e pode ser até a gente sonhar que a universidade seja capaz de, no Brasil, se reconstruir em bases distintas daquelas que ela tem avançado e tem se desenvolvido. Principalmente o aspecto da formação das pessoas em uma educação que avance além da formação profissional de projetos individuais ou familiares de as mesmas pessoas, as mesmas famílias, os mesmos grupos sociais se reproduzirem realizando o seu capital simbólico, o seu capital político e seu capital cultural e daí o capital econômico. E na direção da gente pensar saberes que são essenciais nesse mundo e que é fundamental que todos tenham a oportunidade de acesso a esses saberes, né? E aí, 2 desses pontos eu destaquei. A questão da sensibilidade ecossocial e a competência tecnológica crítica. E as 2 definições vão na direção de termos pessoas mais capazes de projetos solidários, de compartilhamento de interesses e intenções e, fundamentalmente, a vida mais respeitosa em sociedade. Não é nem uma questão de tolerância, na verdade é um tema da gente valorizar a diversidade, a diferença, né? E a competência tecnológica crítica é a formação de sujeitos para que eles sejam capazes de entender a essência, ou o espírito, ou os princípios, os valores das técnicas que as instituições de educação superior estão, de alguma forma, incorporando no seu processo educacional, né? Fazendo com que os sujeitos sejam capazes de entender que o que estão aprendendo tem um uso social, tem um uso político, e que é preciso uma crítica sobre isso, e essa crítica não seja apenas uma crítica contemplativa, mas uma crítica transformadora. Aí esses 2 pontos
eu creio que fazem parte de um certo ideal de instituição de educação universitária que a gente está urgentemente precisando no nosso país. No campo da educação em geral, a questão da incorporação de tecnologias. Quer dizer, as tecnologias existem, elas produzem eficácia, efetividade, são capazes de, com um investimento relativamente reduzido, produzir efeitos multiplicadores. É possível massificar sem perder qualidade. A chave está no uso bem crítico, preciso, competente das tecnologias. E das tecnologias de ensino também, da incorporação, por exemplo, dessa rede mundial que conecta a nós todos e que tem sido usado muito pouco como dispositivo educacional. Ao contrário, o uso de imagens, a gente está aqui produzindo imagens, o uso de imagens é uma fração mínima do que as instituições universitárias e de educação superior operam no processo educativo. Eu posso até dizer, assim, sem medo de errar, que a universidade brasileira é onde mais se fala sobre tecnologia e menos se usa tecnologia. O modelo pedagógico que empregamos é o mesmo da Idade Média. Alguém fala, outros escutam. E às vezes se discute, às vezes se debate. Geralmente é unilateral, né? Exatamente. Então, isso que se chama de uma pedagogia ativa, uma pedagogia baseada na autonomia, faz parte, aí no caso, no plano metodológico, desse sonho de instituição, que é um sonho possível, não é um sonho delirante, é um sonho que pode ser um projeto para um futuro muito, muito curto. Uma das coisas que eu mencionei, que é um traço desse contexto globalizado, é a rapidez das transformações. É possível se realizar transformações muito intensas, muito velozmente. E eu até tenho a hipótese de que não é por falta de condições, é por falta de investimento político em se realizar a transformação. E talvez a chave para a instituição universitária e todas as redes que produzem educação superior, tecnológica, acadêmica no Brasil, é tomar iniciativas de produzir inovações, de incorporar inovações e não ficar com medo de tentar formas diferentes daquelas que já estamos acostumados a realizar e que fazemos às vezes mais do mesmo, e isso não transforma. E talvez a conclusão seja que a transformação é absolutamente necessária, e quanto mais radical, mais sustentável deve ser essa transformação. Perfeito. Professor, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece por ter aceitado o nosso convite e por essa riqueza de informações. Eu sou Érica Vieira, do Instituto Federal Fluminense, e até o próximo RedeTech Entrevista.